Como foi que eu consegui sair de narcisismo, de relações narcisistas, até abusivas, né? Emocionalmente falando, é o controle excessivo do outro, a possessão. Gente, isso para mim foi muito difícil. O meu processo para sair disso foi muito difícil, porque na época foi 2 anos eu vivi um processo de libertação. Para mim foi muito difícil porque envolveu o espiritual. Eu costumo falar que o narcisismo, né, o controle excessivo do outro, a alienação, ela é mais espiritual do que a gente imagina. Porque eu vivi batalhas espirituais nesse processo de libertação muito fortes. E somente quando eu voltei para Deus, somente quando eu voltei para os princípios de Deus é que eu consegui me curar internamente, porque eu fui para terapia, eu fazia cursos de terapia e aquilo não conseguia resolver dentro de mim, porque fugia do âmbito natural. Era um âmbito espiritual, era uma batalha espiritual que eu estava vivendo e eu nem sabia que aquilo era uma batalha espiritual. Eu achava que era algo natural, narcisismo, controle ali de pessoas, mas era uma batalha espiritual muito grande que eu estava passando e eu não estava percebendo. Quando eu voltei o meu coração para Deus, o Senhor me guiou, né, a cursos bíblicos, o Senhor me guiou a experiências com Ele muito forte. E durante essas experiências, mais os ataques narcisistas vinham com mais força, mas eu estava meio que escondida em Deus. Porque aquilo me doía, porque eu sou ser humano, por mais que eu estava em Deus, ali nos estudos da palavra, voltei para os princípios de Deus, mas a gente também é ser humano, a gente se fere com essas coisas. Eu buscava nesse tempo como lidar com aquilo, que eu não sabia lidar com aquilo tudo. Porque eu ainda tinha necessidade de aprovação, eu ainda tinha a síndrome da boazinha e eu sofria demais. Eu queria aparecer bem na fita, eu tinha minha reputação, eu queria ser aceita, a ferida, ainda tinha uma ferida muito grande dentro de mim, de abandono, de rejeição, então eu queria ser aceita, eu me sujeitava àqueles desrespeitos, eu me sujeitava a abusos emocionais muito fortes, muito grandes. Mas enquanto eu fazia isso, eu também ia para Deus, então Deus começou um processo de limpeza dentro de mim, e esse processo de limpeza, ele é muito doloroso. Não tem como Deus mexer, arrancar raízes, né, profundas dentro de você e isso não mexer com as suas estruturas físicas, suas estruturas emocionais. Enquanto Deus fazia isso, coisas aconteciam que eram batalhas espirituais mesmo, coisas que você vê que não é normal, é seguidas uma da outra. Eu sentia porque a pessoa narcisista, né, os narcisistas, eu falo que é espiritual porque é um controle, é uma possessividade que a pessoa tem no outro. Isso nada mais é do que uma feitiçaria, porque a pessoa controla ali, usa todas as manipulações possíveis para manter o outro aqui perto dela, para controlar as emoções do outro, para controlar, e ela vai usar todas as artimanhas dela para que isso aconteça. Por isso que eu falo que, pelo menos no meu caso, foi algo mais espiritual do que imagine. Principalmente se essas pessoas, se a pessoa narcisista, ela for de alguma religião, a pessoa ela começa a usar a fé dela para fazer as suas maldades em prol dela mesma. Ela usa a fé dela para manipular o outro em prol dela mesma. Então eu sentia todo esse peso, eu sentia o peso de orações contrárias. Nossa, vários tipos de coisa que o Senhor revelava no meu coração, revelava no meu espírito. Teve revelações profundas, né, que o Senhor colocava no meu espírito, impressões, né? Eu sentia o espírito da outra pessoa. O Senhor me levava a ver até as orações que a pessoa fazia e eu falava, pelo amor de Deus, eu não quero saber dessas coisas, porque eu tinha uma dependência emocional muito grande, eu tinha uma ferida, eu queria só ser aceita, eu queria só ser amada. Então eu falava, Deus, eu não quero saber disso. Eu cheguei a tampar os meus ouvidos, pelo amor de Deus, não me conta. Mas o Senhor falava para mim, você precisa saber. Ali o Senhor estava me libertando daquele controle, daquele narcisismo. Mas por que que o Senhor estava me libertando daquilo? Para que eu pudesse voltar o meu coração para Deus e cumprir o meu propósito aqui nessa terra. Porque enquanto você vive debaixo de uma alienação de pessoas, enquanto você vive debaixo de controle e narcisismo, possessão de pessoas, você não vai cumprir o propósito de Deus para sua vida. Você não vai viver aquilo que Deus tem para sua vida, porque você está
preso ali naquela pessoa, você está preso emocionalmente, você não consegue se libertar daquilo, você vive em função das vontades do outro, você vive em função do controle ali do outro, de fazer o que o outro quer, suprir as vontades do outro e, logicamente, alguém vai ficar de lado nessa história. E quem é que vai ficar de lado nessa história? Deus, os propósitos dele na sua vida. E quando você vive ali em função do outro, logicamente, o seu coração não está voltado para Deus. Por mais que você busque de Deus, mas o seu coração está em pessoas, está para agradar ali aquela pessoa. Ainda mais quando ela usa de manipulações e até ameaças. Você quer ali agradar aquela pessoa, você está preso, isso é uma prisão. E eu falo que é uma prisão até espiritual, porque você não consegue sair, você precisa muitas vezes buscar ajuda, e foi o que eu procurei. Busquei ajuda no autoconhecimento, fui para estudos bíblicos, até que o Senhor me libertou de uma vez por todas, mas foi um processo, você não consegue sair assim de uma vez, é um processo muito doloroso, porque nós nos sujeitamos a relações narcisistas, nós nos sujeitamos a relações abusivas, a desrespeitos emocionais por causa das nossas feridas emocionais, e a gente só quer ser aceito, só quer ser amado. Por isso nós nos sujeitamos a esses tipos de controle do outro. E aí quando nós nos sujeitamos ao controle do outro, logicamente nós não nos sujeitamos à vontade de Deus, aquilo que ele tem para nossa vida, aquilo que ele tem para nós, o propósito dele em nós. Então, se você vive em relações narcisistas, quando eu falo de relações, não é só relacionamento amoroso, é amizades, é entre familiares, até no trabalho mesmo, entre amigos. Você está passando por esse tipo, né, de relacionamento? Se eu pudesse dar um conselho para você, busque ajuda, e busque ajuda tanto profissional quanto espiritual, porque eu falo, pelo menos comigo, isso foi mais espiritual do que natural. Teve momentos que eu ia buscar ajuda no natural e o Senhor falava para mim, não é isso. Falava no meu coração, não é isso. Mas eu louvo ao Senhor por tudo isso, porque tudo isso só me fez voltar o meu coração para Deus. Quando eu voltei o meu coração para Deus, aquela conexão, eu voltei a me conectar com Ele, a ouvir a voz dele no meu coração, voltei a ouvir Ele falar comigo. Então isso é algo que não tem preço. O seu relacionamento com Deus, o seu coração voltado para Deus, ouvir a voz de Deus no seu coração todos os dias é algo que não tem preço. É só o Senhor que consegue preencher as nossas carências. É só o Senhor que consegue preencher os nossos vazios. É só o Senhor que consegue ir lá no nosso profundo, nas nossas raízes, nas nossas marcas mais profundas e colocar a mão dele e tampar com a mão dele.